Agora que eu sou um homem longo, embaixado e um pseudo-youtuber, eu fiquei em um mar de marasmo, sem saber o que fazer. Tentei ocupar minha mente com livros, filmes, joguinhos, para passar meu tédio. Tomei decisões duvidosas, mas finalmente tive uma ideia. Oi, pessoa. Como você já deve ter percebido, esse canal aqui é uma grande desculpa para eu fazer o que eu gostaria de fazer da vida, porém não fazia antes por causa que me faltava uma motivação extra. E hoje nós estamos aqui para aprender francês. Essa semana eu tirei um tempo para estudar um pouco sobre aprendizado de linguagens e coisas assim, porque eu queria criar um método completamente anti-burro para aprender uma linguagem nova. Em meio à minha pesquisa, eu me deparei com esse vídeo aqui, que vai falar sobre você aprender línguas de forma mais direta, ou seja, você estudar só as palavras principais e conseguir aprender o suficiente só para realmente se comunicar e entender o que estão falando com você. Gostei da ideia. Porém, depois do tempo eu me deparei com esse vídeo. E isso aqui é ouro. A ideia dele é que linguagem é só sobre entrada de informações. A ideia que ele vai passar nesse vídeo é que se você tiver acesso a informações de qualidade, você consegue aprender uma língua. O que isso quer dizer? Se eu viro para você e digo konnichiwa, eu não sei se estou pronunciando certo. Você não sabe o que significa. É japonês. Porém, se eu viro para você e a gente tá numa situação onde eu tô passando na sua frente, uma tarde ensolarada, eu encontrei você na rua e eu disse konnichiwa. O que significa konnichiwa? Você talvez tenha dito bom dia, boa noite, boa tarde. E você tá certo, é um cumprimento em japonês. É boa tarde. Perceba como o contexto de eu estar andando no parque e te encontrar no meio de uma tarde linda e ensolarada te dá toda a informação necessária para você entender o que eu tô falando. Então a ideia é que se você tiver acesso a uma linguagem dentro de um contexto onde você, pelo contexto, consegue atribuir sentido ao que está sendo dito, você, em teoria, consegue aprender a linguagem. Por isso que eu chamo esse método, para tornar fácil de entender, de método bebê, porque, tal qual um bebê, você vai lá, senta num canto onde você não entende ninguém falando e fica lá por tempo suficiente até você perceber. Ah, estão falando sobre isso. Só por contexto. Legal. Porém, qual é a minha ideia? Minha ideia é que se eu conseguir decorar os principais termos de uma linguagem, o suficiente para eu conseguir entender alguma coisa de uma língua, e eu pego depois de ter essa basezinha mínima de tipo 100 palavrinhas que eu consigo entender, e eu paro para assistir uma série toda nessa linguagem, com as legendas na linguagem também, em teoria, dá para se aprender extremamente fácil qualquer língua. Porém, tem um fator importante aqui. Se você já parou para prestar atenção no seu processo de aprendizado, você não aprende as coisas de acordo com o que você está estudando diretamente. Se você está lendo sobre física, você não aprende o que está escrito no livro. O que você internaliza é a forma como você está processando a informação do livro. O que eu quero dizer com isso? Você aprende o que você pensa sobre o que você está estudando. É isso. Ou seja, se você está lendo um livro de física e você está pensando, não estou entendendo porra nenhuma, você não aprende porra nenhuma. Se você lê um livro de física e você pensa, ah, isso aqui parece não sei o que parece não sei o que, você vai aprender que aquilo parece com aquilo, parece com aquilo. É isso. O que você aprende é o que você pensa. Então, minha ideia é criar uma base em uma língua qualquer, nesse caso, francês, por causa que eu quero aprender francês, é uma língua bonita. E é isso, minha argumentação. Se eu tirar meu tempo para aprender uma base de uma língua de tipo 100 palavrinhas, e passar um mês assistindo somente séries e filmes e coisas desse tipo nessa linguagem, e eu estiver ativamente tentando compreender o que está sendo dito, eu acho que dá para aprender o mínimo de uma língua em tipo um mês. E, como vocês sabem, esse canal é sobre me fazer de estudo de casa. Então, é isso que a gente vai fazer. Durante um mês, eu vou maratonar séries e filmes em francês
onde eu vou parar, ficar lendo e tentando entender. Oi, estou de volta. Não, não terminei os 30 dias ainda, porque eu tenho preguiça de ver série. Porém, isso não vai ao caso. Eu vim aqui porque eu percebi que eu esqueci de falar uma parte importante da nerdice por trás de tudo, que vai ajudar a juntar tudo na sua mentezinha do porquê isso funciona. Então, vamos lá. Porque com poucas palavras você consegue entender o idioma? O motivo é o seguinte. Os idiomas, eles seguem a lei de Zipf. Esse cara, que era um linguista de Harvard e nerd. E o que ele dizia? E o que é a lei dele? É uma ideia que se refere ao padrão da distribuição de palavras dentro de uma língua. O que isso quer dizer? O que ele observou é que a maioria das linguagens tendem a replicar o seguinte padrão. Se você pegar para analisar um texto, a palavra mais comum, ou seja, a palavra com a maior frequência da língua, vai se repetir x vezes. A segunda palavra mais comum se repete por x sobre 2 vezes. A terceira palavra, x sobre 3 vezes. A quarta, x sobre 4. A quinta, x sobre 5. E por aí vai. Basicamente, a frequência de uma palavra é dada por x sobre o seu rank. Porém, o que é importante saber é que essa lei ela é uma forma discreta da distribuição de Pareto. Esse é matemático. Muito importante. Que, por sua vez, a distribuição de Pareto segue a lei de Pareto. Em coach, a regra do 80-20, que nos diz que, nesse tipo de distribuição, os 20% mais comum constituem 80% das aparições. Falando de um jeito bem simples de entender, isso quer dizer que só de entender algo, a gente já está entendendo demais. E por isso que a gente consegue aprender uma língua em 30 dias. Eu espero. Vejo vocês em francês. Allô, ça? Bonjour. Je suis ici pour démontrer, montrer mon évolution dans la langue française. Je suis quelques jours, je suis quelques jours plus tard. C'est- Cara, é 40. Os números é foda, paizão. Mais 40 dias, pô. 40 Não, 40 jours. C'était 40 jours d'expérimentation. Naturellement, natural, natural. Aí é foda essa pronúncia. Naturellement, Uma hora depois. je n'ai pas poussé de. Como é que eu tenho que ver, né, família? Que não é como se eu tivesse visto fluência, né, pô? 2 horas depois. Agora vai. Naturellement, je n'ai pas poussé de ce suivant en la langue, mais, mais je suis, mais je suis très, très fier, très fier, mais je suis très fier résultat, de mon résultat en l'expérimentation. En c'est ici. É... Calma que eu tenho. Calma. Eu tenho que me lembrar. Como é que se fala agora? Agora. Agora não é aujourd'hui. Agora é o que, pô? Maintenant. Maintenant, je vous retourner à parler le portugais.
Como eu disse, agora eu vou falar português por causa que eu quero discutir alguns aspectos sobre o experimento, coisas que eu imagino que possa ajudar vocês e que eu não tinha pensado e que eu fui descobrindo ao decorrer desses dias. Primeiro, quanto ao início do projeto de você aprender as palavras mais importantes, eu usaria aplicativos de Encarta, que você pode baixar no seu celular e aí você pode baixar na internet arquivos de Encarta. Eu não sei como explicar, mas existe esse aplicativo, você pode ir na internet baixar meio que meio que bibliotecas de palavras com significados e ir treinando. Então eu iria usar isso e eu teria usado por mais tempo. Eu usei por, sei lá, 5 dias, 4 dias. Aí eu disse: não, francês é igual a português. E cookie não é igual a português, é igual a inglês, pô, tá tranquilo. Então eu definitivamente teria usado mais. Outra coisa, eu sinto que eu fiquei muito apegado à qualidade do conteúdo que eu estivesse assistindo, e o que eu quero dizer com isso é, eu fiquei muito apegado a assistir coisas em francês e com a legenda em francês, e isso era meu treinamento durante o decorrer da maioria dos dias. Porém, com isso vem um problema, que é você precisa ir atrás desse tipo de conteúdo. E o que acabou acontecendo é que eu tinha que me forçar a assistir alguma coisa nesses padrões. Então eu pegava e assistia um documentário qualquer em francês de tipo 40 minutos. E minha, isso era o meu contato com a língua durante os dias. Porém, o que eu percebi é que uma forma mais fácil de você integrar o contato com a língua no seu dia a dia e naturalmente mais eficiente, por causa que apesar de você não ter tanta qualidade no sentido de tá vendo um vídeo na linguagem com as legendas da linguagem, você passa a ter mais quantidade. E, na, e eu sinto que você tendo mais quantidade, você consegue realizar uma evolução mais gradativa no seu processo de aprendizado. Porque, como eu fui vendo só coisas na linguagem, nos primeiros dias, um documentário qualquer de meia hora virava uma sessão de 2 horas de eu pausando quando eu ouvia uma palavra que eu não entendi o que estava sendo dito para parar e traduzir e tal. Então eu mudaria isso. Eu, e o que eu quero dizer com você aumentar a quantidade é você pegar e, sei lá, você vai ver um vídeo no YouTube, você vai ver um documentário, você vai ver um filme, independente da língua, pode estar em inglês, português, o que você falar, você coloca a legenda em francês, isso já vai te ajudar bastante, por causa que você, tipo, por causa que se você for assistindo com o áudio em português e a legenda em francês, eu vou tentar interligar os dois do mesmo jeito que eu fui absorvendo o sentido das palavras, tentando ligar o que eu estava escutando e lendo com o que estava acontecendo na cena, você vai conseguir juntar as palavras, porém com o que você está escutando em português, que você entende, com o que você está lendo. E aí você junta o sentido das palavras mais como sinônimos e não como atribuição a aspectos e contextos, que basicamente, no fim das contas, dá o mesmo resultado. E é isso que eu tinha para falar. Essa era a minha dica para você que vai tentar aprender alguma linguagem. Não se cobre muito também. Eu sinto que eu em algum momento me cobrei bastante e isso vai se tornar. Tipo, se você se cobra muito, isso se torna muito desgastante com o tempo, porque você passa a ficar desmotivado para assistir mais coisas e ir atrás de entender. Então, essas seriam minhas dicas: tentar estudar no contexto mais relaxado e tentar fazer esse estudo de forma mais gradativa, assim, começar
assistindo as mesmas coisas que você vê sempre, porém com a legenda em francês. Aí daqui a pouco você coloca um vídeo em francês com a legenda em francês. E aí daqui a pouco você tenta assistir as coisas em francês sem legenda e por aí vai, sabe? Eu sinto que dessa forma seria não só mais saudável, mas também bem mais eficiente. E como sempre, fiquem bem, obrigado por assistir e curta, é grátis.